Meu nome é Maisie Savage. Tenho 31 anos de idade. 7 anos atrás, na manhã da minha entrevista final de emprego, meu próprio pai riu na minha cara. Ele me olhou com desprezo e disse que garotas como eu não tinham direito a uma vida própria, apenas a obrigações. Naquele mesmo instante, minha mãe correu para bloquear a porta da frente da casa. Minha irmã mais nova, com um sorriso maldoso no rosto, jogou uma bolsa de fraldas pesada bem diante dos meus pés. Ela me ordenou que cuidasse da filha dela porque ela tinha um almoço com amigas. Eles simplesmente não se importavam com o meu futuro. Eu tinha em mãos a única chance real de mudar o meu destino, mas eles queriam me manter ali, como uma empregada que nunca recebia salário. Então, tomei uma atitude. Dei um passo por cima daquela bolsa, caminhei firme até a porta dos fundos e saí para nunca mais voltar. Por 7 longos anos, todos eles acreditaram que tinham destruído a minha vida, mas eles estavam completamente enganados. Agora, o jogo virou de uma forma inacreditável. Minha querida irmã está prestes a descobrir o preço real e absurdamente alto daquele almoço de 7 anos atrás. Para que você entenda toda essa situação, preciso explicar como era a minha família. Nós não éramos pessoas pobres, e meus pais tinham estudos. Quem olhava de fora pensava que éramos uma família perfeita e exemplar. Meu pai era o dono da Savage Climate Control, uma empresa média de climatização e sistemas de aquecimento na cidade de Riverside, no Ohio. A empresa tinha 8 funcionários dedicados, uma excelente reputação na região, e nós éramos conhecidos por frequentar a igreja todos os domingos. Uma família normal com 2 filhas. No papel, tudo parecia maravilhoso. No entanto, dentro daquela casa, existia um sistema cruel de exploração, e eu estava presa no nível mais baixo dele. Minha irmã Brin era 2 anos mais nova do que eu. Mesmo assim, ninguém diria isso ao ver a forma como meus pais a tratavam com privilégios. Ela era filha de ouro, a mais bonita, aquela que recebia todos os elogios. Quando ela engravidou aos 19 anos, em vez de meus pais cobrarem responsabilidade, pareceram valorizá-la ainda mais. Ela deu à luz uma menina chamada Olivia, uma criança linda de cachos loiros que tinha os meus olhos. A primeira palavra de Olivia foi o meu nome, e os seus primeiros passos foram em minha direção, não na direção de Brin. Isso deveria ter sido um aviso claro para mim, mas eu tinha apenas 20 anos e acreditava genuinamente que ajudar a família era a coisa certa a fazer. Tudo começou com pedidos pequenos e aparentemente inocentes. Minha irmã pedia para eu olhar a bebê por 1 hora enquanto ela ia ao mercado. Depois, o tempo aumentou para 3 horas, depois o sábado inteiro e, logo em seguida, noites inteiras. Quando completei 22 anos, eu praticamente criava a minha sobrinha sozinha, enquanto Brin tentava de todas as formas se tornar uma influenciadora digital de sucesso na internet. Isso não é uma piada. Ela criou um blog de estilo de vida chamado Mamãe em Movimento. Ela conseguiu alcançar a marca de 14 seguidores, sendo que 12 deles eram nossos próprios parentes. Brin publicava fotos perfeitas de Olivia usando roupas caras que meus pais compravam, escrevendo textos longos sobre o sacrifício da maternidade. Ela nunca mencionava que eu era a pessoa que passava as noites em claro cuidando da criança. Quando o blog fracassou, ela tentou vender óleos essenciais e perdeu muito dinheiro. Depois, tentou trabalhar com fotografia, mas entregou as fotos de um casamento com 3 meses de atraso, recebeu uma avaliação terrível e desistiu. Mesmo assim, meus pais nunca disseram para ela procurar um emprego de verdade. Em vez disso, eles olhavam para mim e diziam que eu precisava apoiar mais a minha irmã. Minha mãe repetia que Brin estava tentando construir um futuro, enquanto eu estava apenas em casa sem fazer nada. Mas a verdade era bem diferente. Eu não estava apenas em casa. Eu estava no escritório da empresa do meu pai todas as manhãs a partir das 7 horas. Eu era responsável por organizar a agenda de 4 técnicos de campo que atendiam uma área imensa de 6 condados. Eu processava todas as faturas, gerenciava o banco de dados de clientes, cuidava das contas a pagar e a receber. Quando a gerente de escritório pediu demissão no ano de 2017, eu assumi todas as funções dela sem reclamar. Meu pai nunca me deu um cargo oficial e nunca me incluiu na folha de pagamento. Sempre que eu questionava sobre o meu salário, ele me dava a mesma resposta fria, dizendo que família não paga família. Ele afirmava que aquela era a minha obrigação para contribuir com a casa, já que Brin tinha crianças para criar. Noites inteiras sem dormir me faziam calcular aquela injustiça.
Eu trabalhava 35 horas por semana no escritório e mais 30 horas cuidando dos filhos de Brim. Eram 65 horas de trabalho pesado e gratuito toda semana. Se eu calculasse o salário mínimo da época, eles estavam me roubando uma fortuna por ano. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era perceber que eles tinham transformado a minha juventude em uma sala de espera para a vida dos outros. Eu não tinha mais uma vida, eu tinha apenas deveres e obrigações. Em março de 2019, algo dentro de mim mudou completamente. Eu passava as madrugadas acordada fazendo cursos online gratuitos de gestão de projetos, planilhas eletrônicas e recursos humanos. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de verdade, mas eu tinha uma boa conexão de internet e aproveitava o momento do sono das crianças para estudar. Com muita dedicação, montei um currículo que fazia o trabalho de assistente na empresa do meu pai parecer algo altamente profissional. Enviei mais de 60 currículos ao longo de 4 meses, e apenas uma empresa me ligou de volta, o Meridian Consulting Group. A primeira entrevista por telefone foi excelente, a conversa por vídeo foi ainda melhor, e logo recebi o convite para a etapa final presencial na cidade de Columbus. A vaga era para assistente executiva do diretor executivo, com um salário anual excelente, ótimos benefícios e oportunidades reais de crescimento. Eu li aquele e-mail de confirmação mais de 30 vezes, imprimi o papel e o escondi debaixo do meu colchão como se fosse um diário secreto. Aquele papel era o meu passaporte para a liberdade, pois a vaga ficava em Columbus, a mais de 160 quilômetros de distância de Riverside. Para conseguir viajar sem levantar suspeitas, menti para os meus pais dizendo que tinha uma consulta ao dentista em outra cidade. Peguei um paletó emprestado de uma amiga da época de escola, treinei as respostas para as possíveis perguntas diante do espelho do banheiro e estudei a história da empresa até decorar a missão deles. A entrevista estava marcada para uma segunda-feira, dia 15 de abril, às 2 horas da tarde. Eu precisava sair de casa impreterivelmente às 11h30 da manhã para conseguir pegar o ônibus ao meio-dia. Por volta de 10h45 daquela manhã, desci as escadas vestida com calça preta, uma blusa branca e o paletó emprestado, carregando minha bolsa com as cópias do currículo. Eu tinha apenas $17 e a passagem de ônibus na carteira. Minha mãe estava plantada bem na frente da porta de saída, com os braços cruzados e uma expressão fria que indicava que ela já tinha tomado uma decisão por mim. Ela me perguntou onde eu pensava que estava indo com aquelas roupas. Antes que eu pudesse responder, minha irmã Brin entrou pela porta lateral com o filho Tyler no colo e a pequena Olivia segurando uma bolsa de fraldas enorme. Brin me olhou sem demonstrar nenhum remorso ou consideração e simplesmente jogou a bolsa pesada nos meus pés, dizendo que tinha um compromisso muito importante com um possível patrocinador para o seu blog. Ela me deu as ordens sobre o almoço das crianças e o horário do sono, afirmando que voltaria no final da tarde. Quando eu disse com a voz trêmula que não podia ficar naquele dia porque tinha algo importante para resolver, minha irmã soltou uma gargalhada de deboche, perguntando se existia algo mais importante do que a própria família. Meu pai saiu da cozinha segurando sua caneca de café, olhou para mim com desdém e repetiu que garotas como eu não tinham direito a uma vida, apenas a obrigações. Olhei para o relógio da parede e vi que faltavam poucos minutos para o ônibus partir. Foi naquele instante exato que tomei uma atitude inédita. Em vez de abaixar a cabeça, dei um passo por cima da bolsa de fraldas, ignorei os gritos de aviso da minha mãe, passei pelo meu pai e saí correndo pela porta dos fundos em direção à rua. O ar daquela manhã de abril estava muito frio e o céu completamente nublado, mas eu não parei de caminhar. Meu celular vibrou várias vezes no bolso da calça, mas ignorei todas as notificações. No caminho para a rodoviária, passei em frente à empresa do meu pai e verifiquei o caminhão dele estacionado no pátio, o lugar onde trabalhei duro por anos sem nunca ver a cor de um salário. Continuei andando firme e cheguei à estação de ônibus de Riverside faltando apenas 7 minutos para a partida. Comprei o bilhete usando minhas economias e embarquei. Sentei na última fileira da viagem e observei a cidade desaparecer pela janela, sentindo uma sensação indescritível de alívio misturada com medo do futuro. O ônibus fez uma parada rápida em um posto de combustível no meio do caminho. Fui ao banheiro, limpei a maquiagem borrada pelo vento com papel toalha úmido, ajeitei as mangas do paletó que estavam um pouco grandes e tentei recuperar a postura. Cheguei à estação de Columbus exatamente às 2 da tarde, e o escritório da empresa ficava a 3 quarteirões de distância. Corri com todas as minhas forças usando sapatos simples, segurando a pasta de documentos contra o peito, e entrei no saguão do prédio suada e completamente sem fôlego com 2 minutos de atraso.
A responsável pela recepção dos candidatos me recebeu com um sorriso acolhedor e me encaminhou para a sala de reuniões, onde 3 diretores experientes me aguardavam para a sabatina. Eles me fizeram perguntas complexas sobre sistemas de informática, atendimento a clientes difíceis, gestão de agendas em fusos horários diferentes e confidencialidade de dados corporativos. Respondi a cada questionamento com total clareza e segurança, utilizando toda a experiência prática que adquiri gerenciando a empresa do meu pai, embora tenha omitido o fato de ser um negócio de família. Expliquei que era totalmente motivada a aprender e que aquela oportunidade significava a chance real de construir uma carreira sólida em vez de apenas lutar para sobreviver. A entrevista terminou de forma muito positiva, e saí dali flutuando de alegria, sentindo que tinha grandes chances de conseguir a vaga. GG, Bilku. Menhap ki basa malgaya han. 5 se 6 minutos que voiceover áudio que li Itacrebamba 700 e 800 words que a script sabe se betar em reta high, agar natural Hilma speed parbola jai. Meinia parte 3 aur parte 4 coi estar combine cardia high que canica masa, suspense aur flow bilku barcarar hali, lekin length bilku perfect rojai taak voiceover robotic na laje. Parte 3 e 4 combinados, versão otimizada. Quando o ônibus me trouxe de volta a Riverside no fim daquela tarde, senti que algo em mim tinha mudado para sempre. Caminhei até a casa dos meus pais e entrei em silêncio. Todos estavam na sala agindo como se eu fosse invisível. Subi as escadas, peguei uma mala velha e comecei a colocar minhas roupas, meu computador e os poucos dólares que eu tinha guardados. Minha mãe apareceu na porta com um olhar severo e disse que eu tinha envergonhado toda a família. Fechei o zíper com firmeza, olhei bem nos olhos dela e avisei que estava indo embora de vez. Na manhã seguinte, bem cedo, saí daquela casa, deixei a chave no balcão da cozinha e peguei um ônibus para a cidade de Toledo. Em Toledo, fui acolhida por Gena, uma grande amiga que me cedeu o sofá do seu apartamento. Passei as semanas seguintes enviando currículos todas as manhãs e checando meu e-mail à espera de uma resposta da empresa Meridian. A mensagem finalmente chegou com um texto genérico, informando que eles haviam decidido seguir em frente com um outro candidato. Chorei muito achando que eu tinha fracassado por incompetência. O que eu não fazia ideia, e só fui descobrir anos mais tarde, era que no dia seguinte à minha entrevista, minha própria mãe havia criado uma conta de e-mail falsa. Ela enviou uma mensagem terrível para o departamento de recursos humanos da empresa, afirmando que eu tinha sérios problemas mentais, destruindo completamente as minhas chances. Sem saber daquela maldade, continuei lutando. Trabalhei como caixa de loja, depois em um escritório de advocacia e nunca deixei de estudar. Em 2020, vi uma nova vaga para a mesma empresa Meridian de Columbus. Decidi arriscar tudo novamente com um currículo atualizado. Dessa vez, o processo seletivo correu muito bem e fui contratada. Entrei na empresa determinada a fazer dar certo. Dediquei cada minuto do meu dia ao trabalho e comecei a subir de cargo rapidamente. Fui promovida a especialista, depois a gerente, finalmente, alcancei o cargo máximo de diretora de recursos humanos. Eu agora tinha uma sala espaçosa no quarto andar com o meu nome gravado na porta. Eu havia construído algo real e totalmente meu, subindo cada degrau por mérito próprio, exatamente no mesmo prédio onde tentaram me enterrar no passado. Tudo corria bem até que, em uma terça-feira comum, eu estava analisando os currículos para uma vaga de coordenação de projetos. Foi quando meu coração parou por um segundo ao ler um nome específico, Brin Urai. Minha irmã mais nova havia se casado e mudado de sobrenome, mas os dados eram inconfundíveis. Ela não fazia a menor ideia de que eu trabalhava ali, muito menos que eu era diretora do departamento. Ao clicar no arquivo do currículo dela, o documento revelou que ela dizia ter sido gerente de operações na empresa do nosso pai no período exato em que eu trabalhei lá de graça. Minha irmã havia roubado toda a minha história profissional e listado o nosso pai como supervisor para confirmar a mentira. Diante daquilo, abri o sistema de arquivos antigos para entender a minha rejeição no passado. Foi ali que encontrei o e-mail anônimo que me destruiu em 2019. Rasteando o código de identificação daquela mensagem, descobri que a origem era a internet da casa dos meus pais. Minha mãe havia enviado aquela mentira logo cedo para garantir que eu voltasse a ser a empregada deles. Naquela mesma semana, seguindo os trâmites normais, agendei a entrevista presencial com Brin. Quando ela entrou na minha sala e olhou para trás da mesa, o sorriso desapareceu instantaneamente do seu rosto e ela empalideceu de pavor ao me reconhecer. Olhei para ela com total calma,
mantendo a postura profissional, e coloquei as cópias do currículo falso dela e do e-mail de 2019 sobre a mesa. Perguntei diretamente como ela pretendia comprovar aquela experiência, já que nós duas sabíamos a verdade. Brin começou a tremer na cadeira e tentou gaguejar uma desculpa, chorando e implorando por compaixão em nome da família. Olhei bem nos olhos dela, com a firmeza de quem havia conquistado a própria vida sozinha, e recusei a candidatura dela por tentativa clara de fraude de documentos. Avisei que os dados seriam arquivados no sistema corporativo para que ela nunca mais pudesse se candidatar na nossa organização. 7 anos antes, eles tentaram tirar o meu futuro alegando que eu tinha apenas obrigações. Naquele dia, a justiça finalmente se cumpriu. Peguei minha bolsa e saí para o almoço sob o sol, sabendo que eu estava completamente livre do passado.